Dia 31 de agosto, né, domingo, acabamos de passar aí por uma lua crescente em Sagitário. Espero que vocês tenham aproveitado aí o final de semana, um final de semana que ou pedia um pouco mais de estudo, né, de consciência, ou pedia um pouco mais de diversão. Religião também, para quem, né, muita gente pratica, né, sua religião aí nos domingos, então tudo isso estava muito bem enfatizado aí com essa lua passando em Sagitário. Nessa madrugada a lua sai de Sagitário e vai para Capricórnio, então é uma lua que pede um pouco mais de maturidade, menos brincadeira, menos bom humor, um pouco mais de foco inclusive nas responsabilidades, né, nas responsabilidades da vida, pagar o boleto, pagar a conta, compromisso de trabalho. Então, embora a segunda-feira, né, seja um dia regido pela Lua, e pede, né, sempre dá aquela sensação de preguiça, essa segunda-feira, com a Lua em Capricórnio, vai ter um viés um pouco diferente. Isso é importante dizer também que a Lua passando em Capricórnio faz um trígono ali para o Sol, que está em Virgem, então para o trabalho essa lua em Capricórnio é muito boa para a gente lidar com finanças, como eu falei, com as coisas práticas da vida, né, as coisas com o pé no chão, né, com o pragmatismo da vida. Isso também vai fazer sentido quando eu falar, né, fizer a reflexão aí da semana. E a gente se prepara, essa lua passa em Capricórnio, depois vai passar em Aquário, né, durante a semana, até chegar, né, ali em Peixes, na sexta, sábado. Então, essa lua passando por Capricórnio, ela também nos estimula a tomar iniciativas, né, vai fazer uma quadratura para aquele Saturno, né, que está ali nesses dias entre Peixes e Áries, mas ainda faz uma quadratura para Netuno, então pede iniciativa. Depois ela vai fazer quadratura para Marte, né, que está em Libra, também vai pedir uma iniciativa, uma capacidade de liderança, né, signos cardinais, né, tem esse viés da ação, né, da iniciativa, da liderança. Depois, passando por Aquário, essa lua vai fazer conjunção com Plutão, né, vai ter esse mergulho nas emoções, então uma semana que promete, que no final da semana promete manifestações. Essa lua fazendo conjunção com Plutão em Aquário vai trazer a indignação, né, da população, vai trazer a indignação dos elementos, né, dos atores, né, políticos que a gente está vendo aí, e vai trazer um certo viés, né, para que a gente se encontre com a liberdade e com o exercício dela. Talvez isso veio de uma forma meio drástica, né, meio imposta, e a gente tem essa semana aí tudo que a gente está esperando aí, né, o julgamento do Bolsonaro. Então, né, prepare-se aí para uma semana bastante convulsiva, acredito, né? Até porque tudo isso, né, tudo isso antecede o eclipse lá do domingo, né, dia 7 de setembro. E aí a Lua vai entrar em Peixes e vai formar a Lua cheia, né, a Lua cheia em Peixes. Semana passada eu disse para vocês que aquele efeito, né, da oposição, que quando você tem uma oposição, você tem, por exemplo, Sol em Virgem, Lua em Peixes. Então, a Lua reflete o Sol, né? Então, a luz da Lua é uma luz refletida. E quando você tem um eclipse, né, no caso, eclipse lunar, a Terra
né, com a sua sombra tampa a luz da lua. Primeiro, existe uma fase penumbral, né, porque o diâmetro da Terra é maior do que a Lua, então existe uma área maior, né, de projeção da luz. Depois isso fica mais restrito, né, que a gente chama de fase umbral, onde realmente a Lua está passando ali, sim, diametralmente oposta ao Sol, né, então a Lua fica realmente na sombra da Terra. Então esse efeito de você, né, de a gente bloquear, né, o significado da Lua é um pouco mais forte nesse momento, né, porque além dos astros estarem em signos opostos, eles ainda têm esse efeito, né, da luz da Lua, ou seja, tudo aquilo que está ligado às nossas emoções, né, às nossas sensações, está de certa forma bloqueado ali pela sombra da Terra, né. Isso é simbólico, mas acaba, né, tendo um efeito direto, né, no nosso corpo astral, no corpo astral da Terra. Então e é por causa desse movimento, dessa situação, né, que muitos sites de notícia, muitos portais estão falando sobre a lua de sangue, né, porque como a lua passa, né, na sombra da Terra, muito pouca luz, né, do Sol chega na Lua. Então a tendência é que a Lua fique vermelha, né, então estão chamando de lua de sangue, né? Então, só para vocês entenderem, né, a nomenclatura. Então a gente tem essa espécie de bloqueio, né, nas atividades, né, ou né, assim, nas atividades que a gente pode considerar ligadas ao signo de Peixes. E para acho que talvez ou compensar, né, ou até tornar mais relevante, né, Saturno, entre hoje e amanhã, em retrogradação, volta de Áries para Peixes, né? Então a gente precisa trabalhar o signo de Peixes, a gente precisa entender o arquétipo de Peixes, mas primeiramente a gente vai ter uma espécie de um breakout, né? Se a gente se preocupa com isso, a gente vai procurar entender, né, de que forma esse breakout vai agir na nossa vida, né, de que forma isso vai impactar, né, o ser humano como um todo, né. Então eu acho que é bastante interessante a gente pensar, né, sobre essa dualidade Virgem e Peixes, né, Virgem, os dois signos ligados né, ao serviço, ou seja, um eixo ligado ao trabalho, ao serviço, né. Então, enquanto o trabalho virginiano é um trabalho técnico, né, focado, prático, né, e muitas vezes exato, né, ligado com as coisas mais exatas, mais pragmáticas, né, o trabalho de Peixes é um trabalho mais impessoal, né, é um trabalho idealista, né, um trabalho, a gente pode dizer até que sonhador, né, que é aquela ideia do vou construir um mundo perfeito, todo mundo se dá bem, todo mundo é feliz, todo mundo, né, tem as oportunidades. Então o trabalho pisciano é o trabalho, né, esse trabalho mais impessoal, da busca por uma vida ideal, por um mundo ideal, né? Enquanto Virgem está ali, né, no seu mundo, organizando as suas coisas, tornando cada processo, né, mais prático, mais eficiente, mais fácil, né? Então, só quero que vocês entendam essa ideia, né, que estamos falando da mesma coisa, né? Estamos falando do servir, né, do doar-se por algo, né? Então, enquanto Virgem se doa pelo esse trabalho prático, razoável, né, pragmático, muitas vezes o pisciano vai se
se doar por um ideal, por uma causa, por alguma coisa que ele entenda que não favoreça só a ele, mas, né, a coletividade. Então, disso que a gente está tratando, é disso que esse eclipse vai falar, né? Então, se eu estou bloqueando, de certa forma, essa ideia de peixes, pode ser que o mundo fique mais cru, né? Mais duro, que que veja as coisas, né, com óculos com pouca abertura para o lúdico, pouca abertura para o fantástico, para o bonito, para o artístico, né? A gente tem uma tendência a olhar o mundo com um olhar bastante prático, lógico, né? Com pouco espaço para o sonho, para o ideal, né? Então, essa é uma das coisas que podem acontecer. E essa é uma das coisas que podem acabar nos fazendo, uma das sensações que podem nos gerar. Por outro lado, pessoas que têm uma tendência mais pisciana, né, podem, né, sentir que, de certa forma, essa pressão, né, por esse realismo muito exacerbado vai acabar causando alguma sensação negativa emocional, né? Lembrar que o signo de peixes é o signo da compreensão, né? O signo da empatia, né? Do olhar, né, o outro, tentar se enxergar no lugar do outro, né? Então disso que a gente precisa observar, né? E como eu sempre digo aqui, são dois lados da mesma moeda, né? E é muito possível que a gente consiga viver uma vida simples, prática, pragmática, tendo sonhos, ideais né, e também se dedicando a uma causa, né? Então, quando a gente olha, né, e vê que tudo é servir, né, você vai acabar entendendo que não importa se eu estou ajudando uma pessoa no momento atual, né, no momento agora, se é pessoal, se é apenas uma pessoa, apenas um grupo, né, quando eu olho de uma forma mais ampla, quando eu olho de uma forma mais pisciana. Então, em primeiro lugar, né, a dica é: não esqueça a sua vida, não esqueça o seu ideal, não esqueça o lado lúdico da sua vida. Se você produz alguma arte, tem algum viés artístico, né? Como eu escrevo poesia, se você toca música, né? Se você, né, não esqueça o lado pisciano, não esqueça a sua capacidade de empatia com o outro, né? Não tente não focar demais na vida prática, né? Tente equilibrar as duas coisas, né? E, como eu falei semana passada, esse mergulho, né? Esse novo mergulho de Saturno em Peixes, esse eclipse, né? E outros pequenos detalhes nos dão a oportunidade de vivenciar esse arquétipo de peixes, né, para também curar as nossas feridas emocionais, né, e curar as dos outros, né. Lembrar que se eu tenho empatia, né, eu posso me colocar no lugar do outro e de repente, né, passar alguma informação, passar um conselho, passar alguma coisa de positivo em relação ao próximo, né, ao outro. Então, eu acho que é isso, né? Eu já resumi bastante essa semana. Eu só queria trazer, né, uma
reflexão, que é o seguinte, né? Essa semana eu precisei viajar, então quando eu viajo eu vou escutando podcast, escutando vídeos, né, no carro, e eu lembrei de Tabacaria. Tabacaria é uma poesia, uma das melhores poesias de Fernando Pessoa, né, um poeta português, um poeta que, dentro das escolas, né, iniciáticas, se comenta bastante que era iniciado, que tinha conhecimento, né, faz pouco tempo começaram a falar até que ele chegou a conhecer o Aleister Crowley, então é interessante. Mas eu gosto bastante desse poeta e gosto bastante desse poema chamado Tabacaria. Nesse poema, né, ele se pergunta, né, ele se pergunta sobre a vida mundana, né, sobre uma tabacaria que onde o dono da tabacaria tem uma caderneta que anota ali o que cada um deve, o que cada um compra e o que cada um, o que ele vende para cada um, né? Enquanto ele muito preocupado com a vida, não a vida ordinária, né? A vida ou a vida simples e pragmática de virgem, que é a tabacaria, né? Mas com a vida metafísica, né? Com a vida o que ele é além daquela tabacaria, o que ele é além daquela situação onde as pessoas, né, anotam, né, as suas compras e sabem que precisa pagar, né, e o vendedor sabe que precisa cobrar. Então é bastante interessante esse poema. Esse poema eu escuto periodicamente. Sim, coincidentemente sempre perto dessa alunação de Virgem, porque, né, me fala bastante sobre essa dualidade Virgem e Peixes, né? E é interessante, né? Uma dica que eu dou para vocês aí, tem aquela versão do Antônio Bujanra, né, no YouTube, que eu escuto, que eu gosto bastante, eu gosto da interpretação dele. E ele fala, né? Tem vários pedaços, por isso que eu escuto várias vezes, todo ano, porque sempre encontro alguma coisa a mais nesse texto, né? Então, vou ler o comecinho dela, né, só para vocês entenderem. Então, vocês vão lendo ou, né, escutando, e vocês vão percebendo que ele está sempre tratando a vida metafísica, né, a vida do pensar, né, do sonhar o mundo, pensar o mundo, né, do jeito que ele acha que é um mundo melhor, versus, né, a vida prática, pragmática, né, da tabacaria, né, como eu disse, do vendedor que está sempre ali, né, na tabacaria, anotando o pedido dos clientes, né. Então, para mim, como eu disse, tem vários trechos dessa poesia que são excepcionais, são coisas realmente, eu acredito que ele realmente era alguém que estudava, né, que tinha um certo conhecimento, mas deixo como dica para vocês, né, se vocês tiverem a paciência, porque é um texto longo, mas acho que vai fazer sentido para vocês nessa semana, onde eu acho que a questão vai ser essa, vai ser a questão, né, se vale a pena a gente ter uma vida metafísica, né, uma vida, né, ter esse pensamento do que é ser humano, né? Se como o dono da tabacaria, só anotar os pedidos, né, e viver ali entregando material para um para outro, ou se é entender o nosso papel, né, como ser humano, como indivíduo na Terra. Então, eu acho que o apagão vai nos motivar a fazer essa busca, né? Quando a gente talvez a gente se perceba desconectado de algo metafísico, né? De algo grande, de algo
de uma consciência superior, né? Talvez a gente se sinta desconectado disso. E talvez, eu acho que talvez para muita gente, para a massa, talvez seja um chamado, né? Um empurrão, né? Ó, mexa esse traseiro gordo, faça alguma coisa, né? A vida não é só trabalhar, né? Comer, trabalhar, né? E, e caminhar ali para a morte, né? Tem algo a mais, né? Tem algo que talvez mais lúdico, talvez mais sonhador, talvez mais bonito, talvez mais artístico, né? Que é o signo de Peixes. Então, eu acho que eu deixo essa dica para vocês aí. Não é uma lua cheia fácil, né? Existem vários perigos aqui, né? Eu coloquei aqui para vocês, né? Lá no Oriente, né? No outro hemisfério, riscos aí, né? Relacionados a terremotos, talvez tsunamis. E para nós aqui, né? Teremos aí manifestações, né? Manifestações que eu espero, né? Continuem como acontecendo, como sempre tem acontecido, né? Sejam pacíficas, né? E mostrem a vontade do povo. E o povo também representado por peixes, né? Peixes também representam o povo, né? Aliás, virgem e peixes, né? Como eu falei, tá ligado ao servir, né? Ao trabalho. Então, não é à toa que na era de peixes, né? Muito trabalho escravo foi utilizado, né? Porque quando você não tem consciência, você acaba servindo aí de massa de manobra, né? De ferramenta, né, para os poderosos, né? Então, acho que já falei bastante já. Me aconselharam a fazer vídeos mais curtos. Eu ainda não consigo ainda, porque me dá trabalho, né, editar os vídeos. Então, é lógico que é mais fácil editar um vídeo do que vários, mas eu vou ver se eu encontro algum aplicativo que eu consiga fazer vídeos mais prontos, né? E aí talvez fazer vídeos mais curtos. Mas acho que a mensagem está passada. Então, até semana que vem, né? Boa lua crescente, né? O desenvolvimento da lua crescente. E nos vemos lá na lua cheia em peixes, né? Espero que todos nós, né, de bem com a vida. Mais uma vez, um abraço, uma boa semana. Tchau.